Olá, tudo bem? Estou de volta aqui para continuarmos esse estudo sobre os helmintos agora. Então, estamos aqui falando sobre os helmintos intestinais, né? Continuando nesse assunto sobre os parasitos intestinais, já vimos aí diversos parasitos, tá? Começando com os protozoários. Agora, vamos continuar esse estudo sobre os helmintos. Então, na última aula vimos sobre a ascaridíase, que é uma das mais importantes aí, uma das mais cobradas, sem dúvida. E agora vamos ver sobre um também que é bastante importante, que nada mais é do que a enterobiose, tá? Ou então a oxiurose, bastante comum também. Todas essas helmintoses chamadas são bastante comuns e bastante cobradas também em provas, tá? Então, falando um pouco sobre o que é essa doença e sobre a morfologia do verme causador, então temos aqui que basicamente a enterobiose ela é causada pelo Enterobius vermicularis. Então trata de um nematóide, tá? Pertencente aqui à família Oxiuridae, que é bastante difundido, né? A famosa doença ou patologia chamada de oxiurose. Não é isso? Esse verme, ele é um verme cosmopolita, ou seja, ele está presente aí em diversas regiões, tá? Ele não tem distribuição apenas em determinada localidade, mas sim, ele tem uma distribuição aí global, tá? Então, o Enterobius vermicularis, ele ocorre preferencialmente no intestino grosso, podendo alcançar a região anal. Então, vamos ver mais à frente que esse verme, esse parasito, ele fica bastante nessa região aqui do seco intestinal, o apêndice secal, porém ele pode avançar também para a região anal, que é justamente o que ele faz quando ele vai depositar os seus ovos ali, tá? Então ele migra para a região anal, que é de fato o que caracteriza, na verdade, essa patologia, tá bom? Então, intestino grosso, podendo alcançar a região anal. No final do seu ciclo, né, que é a reprodução e quando vai colocar ovos, então ele migra para essa região. Porém, em algumas situações, pode também apresentar localização ectópica, então ele pode invadir outras localidades também quando está fazendo ali o seu processo de migração e maturação. Trata-se também de um verme que possui dimorfismo sexual, né? Ele possui uma diferença entre macho e fêmea, sendo que a diferença é basicamente no tamanho, tá? O macho, ele é menor, veja que sempre nos helmintos o macho, ele é menor do que a fêmea, tá? Então sempre quando estivermos estudando esses helmintos intestinais, o macho, ele vai ser menor. Veja que aqui ele possui entre 0,3 e 0,5 centímetros, enquanto a fêmea possui cerca de 1 centímetro de comprimento. E uma característica bem marcante também que está presente em diversos helmintos é a presença da cauda curvada. Então essa extremidade final do verme, a cauda no caso, ela possui uma curvatura, diferentemente da fêmea, que ela é retilínea. Então nessa imagem podemos ver que o macho, representado na letra A, então o macho, e aqui a fêmea, tá? Então veja que o macho, ele é bem menor do que a fêmea e possui essa região final, ou seja, a cauda, possui uma curvatura, diferentemente da fêmea, que ela é maior e possui uma cauda aqui retilínea, tá? Então temos aqui essas diferenças básicas que falam de dimorfismo sexual. Porém, características comuns, temos aqui que eles apresentam a cor branca, corpo filiforme, ou seja, corpo alongado. Então veja que eles possuem corpo alongado e asas cefálicas. O que são essas asas cefálicas? São essa região presente aqui na região anterior, tá, do verme, do helminto, que possui uma característica de uma semelhança de fato com asas, tá? Então temos essa característica, inclusive, que diferencia de outros vermes também. Então essa é a estrutura básica do verme adulto. Macho menor e com a cauda curvada, e fêmea
maior e com a cauda retilínea. Essa fêmea, ela possui também 2 úteros, então ela vai possuir 2 úteros, e por isso ela tem a característica também de colocar um número bastante elevado de ovos por fêmea, chegando aí a atingir até 16 mil ovos por fêmea. E esses ovos, eles estão aqui representados nessa figura na letra C. Então veja que o ovo de enteróbios vermiculares, ele possui uma característica que é chamada também, que ele se assemelha à forma de um D. Então veja que ele possui um lado, né, que é mais retilíneo e outro lado mais curvado. Isso dá uma característica que ele fica semelhante a uma letra D, tá bom? Isso diferencia também dos demais. Agora falando ciclo biológico, então veja que, diferentemente de outros parasitos que fazem uma migração desde que eles penetram então no organismo do indivíduo, eles fazem uma migração ali por diversos tecidos, diversos órgãos. Esse verme específico não, ele vai fazer então, vai haver então uma ingestão de ovos, tá? E com isso, esse verme vai atingir basicamente o intestino e então continuar o seu ciclo nesse mesmo órgão, geralmente, tá? Mas como vimos, eles podem também se moverem para outras regiões. Então o ciclo biológico desse parasito específico, ele é monoxênico. Mais uma vez, o que é monoxênico é um ciclo também dito direto, que ele possui apenas um hospedeiro, tá? Então ele possui apenas um hospedeiro. Então, basicamente, como ocorre esse ciclo biológico, né? Então, temos aqui inicialmente que o indivíduo ele faz a ingestão de ovos, tá? Ovos no meio ambiente, ou alimento, ou água contaminada, enfim. Ele faz essa ingestão de ovos. As larvas que eclodem dos ovos são as larvas rabditoides, que já vimos essa definição, tudo isso baseado que no esôfago, tá? Na estrutura do esôfago. Então, tudo isso baseado na estrutura do esôfago, que diferencia uma larva rabditoide de uma larva, né, filiforme, mais à frente, filarioide, né, também. Então, larva rabditoide tem um esôfago com 2 extremidades e uma compressão, de fato, no meio, tá? Então, esse esôfago ele é menor e possui bifurcações na sua extremidade, tá? Já o esôfago de uma larva filarioide, ele vai então apresentar uma estrutura mais retilínea e mais alongada, tá? Então essa é basicamente a diferença. Então essas larvas rabditoides vão eclodir dos ovos e vão fazer isso onde? No duodeno, né? Então eles fazem essa eclosão no duodeno, ali no intestino delgado. Depois disso, atingem o seco já no intestino grosso e atingem também a fase adulta. Então ocorre aqui a maturação. Então veja que a maturação é de fato no intestino, não há migração do verme perante outros órgãos. Depois da maturação desse verme ocorre então a cópula e a eliminação do macho. Isso é uma característica importante porque o macho ele é eliminado após a cópula, tá? Então veja que ocorre a cópula do verme, tanto através da cópula do macho e da fêmea. Após isso, o macho é morto e ocorre a eliminação nas fezes, com a posterior migração da fêmea. E essa fêmea ela vai então colocar ovos, certo? Porém, a característica mais marcante desse verme em específico é que tanto o macho ele morre depois da cópula, assim como também a fêmea, quando ela vai colocar ovos, ela faz então uma migração para a região ali perianal, tá? E isso causa o que é bem característico da doença, que é o prurido anal, tá? Então ocorre essa migração, essa fêmea coloca ovos, ou então ela pode se romper devido àquela dilatação causada pelo grande número de ovos ali, ela vai
então fazer esse rompimento, no caso, pode acontecer também, e esses ovos vão então infectar outros indivíduos, tá? Então ocorre essa infecção de outros indivíduos através da ingestão de ovos. Porém, temos aqui os principais meios de transmissão para o enteróbios vermiculares. Quais são esses principais meios de transmissão? Então temos aqui, primeiramente, que ocorre a heteroinfecção ou primoinfecção. E o que é isso? A heteroinfecção nada mais é do que a infecção de outro indivíduo, tá? Então, o indivíduo, ele é infectado através de ovos de enteróbios vermiculares que são oriundos de outro indivíduo. Então, ocorre a infecção de um novo hospedeiro, no caso, tá? É um novo indivíduo, de fato. Já que, no caso da transmissão indireta, ocorre que há a infecção, né, do mesmo hospedeiro, ou seja, através de alimento ou água contaminada, esse hospedeiro vai então fazer a própria infecção. Então ele vai ingerir ovos que são provenientes dele mesmo, tá? Diferentemente da autoinfecção externa ou direta, que é similar, porém temos aqui a diferença, que no caso da autoinfecção externa ou direta, o que ocorre? Ocorre que o indivíduo, ao levar a mão ali na região que está possuindo ovos contaminantes, então ele faz essa própria contaminação e assim leva à boca e faz então uma espécie de retroinfecção. E a isso se dá então o nome de autoinfecção externa. E a autoinfecção interna? Temos aqui outro tipo de autoinfecção, que é justamente a interna. Diferentemente da externa ou direta, em que o indivíduo toca a região infectada, presente ali ovos naquela região e leva à boca e assim contamina-se novamente, na autoinfecção interna, o próprio verme, ele ainda no reto, certo? Na região do reto ali, no final, né, do intestino no caso, tá? Então ele está localizado internamente. Então esse verme, ele vai colocar ovos e esses ovos vão então eclodir ali naquela própria região, sendo que a larva, ela vai voltar para a região intestinal e assim se maturar novamente, tá? Uma nova larva no caso, né? Então ocorre essa autoinfecção interna. Por quê? Porque esses ovos são colocados no reto e ali mesmo eclodem e então o verme passa para infectar aquele indivíduo também. Já na retroinfecção, aqui temos a diferença que ocorre que esse verme, ele coloca então os ovos já na região perianal, ou seja, ele já está fora do intestino, tá? Já está fora ali da região anal, então, na região do reto, né? Ele já está fora do reto, já está ali para fora do intestino, e nessa localização, os próprios ovos eclodem e os vermes, então, também, eles adentram para a região do reto e passam, então, a contaminar o indivíduo. Então, temos esses métodos de transmissão: heteroinfecção ou primoinfecção, transmissão indireta, né? Transmissão por autoinfecção externa ou direta, autoinfecção interna e retroinfecção. Aqui temos essas principais diferenças entre esses meios de transmissão, mas sempre se dá ou através da ingestão de ovos em alimento ou água contaminada, ou ingestão, né, através de indivíduos que levam esses ovos à boca, ou então através da própria eclosão dos ovos ainda no reto ou na região perianal, dependendo do tipo de transmissão, tá? Então esses são basicamente os tipos de transmissão. Então aqui vamos ver agora a patogenia da doença, né? O que essa doença causa no indivíduo de fato e alguns sintomas também que são bem característicos. Então vamos ver que, como ele não faz essa migração pelo organismo do indivíduo, ele fica mais ali localizado na região intestinal, então os sintomas são basicamente intestinais. Então temos que
esse verme fica ali na região do intestino grosso, ele causa uma infecção em 50% aproximadamente assintomática, então não demonstra sintomas, porém, sempre em qualquer doença causada por helmintos vai ocorrer então um confronto entre os sintomas apresentados, né, a gravidade da doença, quanto com relação ali à intensidade da parasitose, tá? Claro que se esse indivíduo está tendo ali processo de retroinfecção, né, autoinfecção, vai aumentar o número então da parasitose e assim vai causar um aumento, né, uma apresentação de sintomas. Então a intensidade da infecção justamente ela representa a apresentação de sintomas, então. Mas, basicamente, em indivíduos sintomáticos, vai ocorrer o quê? A irritação local e a associação com infecções bacterianas. Então, ocorre essa irritação local por conta da aderência desse verme ali na região intestinal e pode estar associada também com infecções bacterianas, o que pode ali, claro, piorar o quadro clínico desse paciente, tá? Ocorre a invasão tecidual também, porém isso é pouco comum, tá? Então isso também ele é pouco comum porque ele fica localizado mais ali na região da luz intestinal, tá? Então ele fica mais localizado, restrito à luz intestinal, tendo essa invasão tecidual uma baixa relevância. E aqui está a principal característica da doença, que é justamente o prurido anal, que é basicamente coceira, né, naquela região perianal ali. Por quê? Por que causa essa coceira? Justamente porque as fêmeas, ela faz então a migração, tá? Eles têm um tropismo então para no momento da postura dos ovos, né? Que ela vai pôr os ovos no caso, ela faz essa migração para essa região perianal e ali causa de certo modo um prurido. E isso facilita muito a transmissão, né? Porque principalmente em crianças que coçam essa região e assim contaminam alimentos, contaminam superfície, tá? Então isso facilita de certo modo aquela transmissão também. Então, sintoma característico, prurido anal, tá? Principalmente noturno, não é isso? E vamos ver que isso também é a característica do diagnóstico. Isso perfaz o diagnóstico ali, né, dessa patologia, tá? Alterações causadas pelo verme em questão, pelo helminto em questão, temos que basicamente são lesões anais e perianais. Então, como eles não invadem os tecidos, essas lesões elas são mais tópicas, digamos assim, na superfície do epitélio, tá? Tanto o epitélio ali intestinal, na região anal também e perianal ali, tá? Já lesões ectópicas, como foi falado, são pouco comuns, elas são mais raras de acontecer. Porém, quando isso ocorre então que o infiltrado inflamatório rico em linfócitos, tá? Com eosinófilos, então causa eosinofilia também, formação ali de granulomas, né, como um mecanismo de resposta e eliminação desse helminto. Então eles ficam ali formando granulomas ao redor de ovos, larvas e ou vermes adultos, tá? Então ocorre essa resposta imunológica do hospedeiro para tentar eliminar aquele verme em questão, tá? Então aqui, falando agora do diagnóstico, como é feito o diagnóstico dessa helmintíase, temos que basicamente o Enteróbios vermiculares tem o seu diagnóstico baseado na detecção de ovos ou larvas nas fezes, tá? Então, geralmente, não é isso? Ovos aparecem ali em fezes mais formadas e larvas podem aparecer também no caso de uma infecção bem intensa. Como foi falado, característica importante é que essas fêmeas elas não vão pôr esses ovos na luz intestinal. Tanto é que em métodos convencionais de parasitológico de fezes, o que ocorre? Apenas 5 a 15% são positivos, tá? Então veja que como não ocorre
como essas larvas, né, já maduras no caso, não é isso? Elas vão pôr os ovos ali na região perianal, não colocando esses ovos na luz intestinal, então eles não aparecem muito, eles não positivam muito no caso de exames parasitológicos. E para isso, desenvolveu-se um método específico para esse tipo de patologia, tá? Porque como as fêmeas migram para a região perianal, desenvolveu-se então o método de quê? De Graham. Então esse método de Graham, ele é bem característico dessa patologia, tá? Ele é utilizado especificamente para essa patologia, que consiste o quê? Consiste justamente na utilização de uma fita adesiva. Essa fita adesiva vai ser, né, associada ali a um tubo, por exemplo, pode ser um tubo de hemólise, enfim, para que seja então encostada aqui na região perianal e então esses ovos fiquem colados na fita adesiva, tá? Então, ficando esses ovos nessa superfície, ele vai ser posteriormente colocado aqui em uma lâmina, tá? E essa lâmina vai ser levada ao microscópio, e isso facilita bastante o diagnóstico desse parasita, tá bom? Tanto é que é o método de escolha no caso. E essa identificação, como vimos, esses ovos, né, eles possuem ali basicamente um formato de D, como pode ser visto aqui, já está aparecendo, né, uma larva interna, então já é basicamente um ovo larvado aqui. Então veja que ele possui um formato de D, um lado mais retilíneo e outro lado mais curvado, tá? Então isso é bastante característico também desse patógeno, desse helminto que estamos estudando aqui. A realização desse teste, o ideal é que seja realizado no período diurno, tá? Antes, preferencialmente, que o indivíduo ele tome banho, ou seja, faça a sua higienização. Então, é ideal que seja feito no período diurno. E esse teste deve ser interpretado, né, lido em microscópio, analisado imediatamente ou armazenado em geladeira ali por um período determinado, até 24 horas no caso, o ideal, não é isso? E, de fato, esse método ele é bastante útil aqui para a identificação de enteróbios vermiculares. Outra característica que facilita o diagnóstico no hemograma é a presença de eosinofilia. Veja que todas essas patologias causadas aqui por helmintos no caso, vai então ter essa característica de apresentar um número elevado de eosinófilos, juntamente com o aumento de dosagem de IgE, claro. Também isso é bastante característico, tá? Então aqui finalizamos essa parte, esse primeiro momento onde falamos dessa helmintíase também bem importante, né, que é a enterobiose, tá? Então vamos fechar esse módulo somente com essa patologia, para que já na próxima entremos aqui em uma também muito importante, né? Sabendo que todas são importantes e algumas possuem ali características particulares daqueles vermes, inclusive importante também, tanto no ciclo biológico quanto no próprio diagnóstico, tá? Então, obrigado por ter ficado comigo até o final dessa aula e até a próxima aula, onde trataremos aí de continuar esse estudo sobre os helmintos, tá bom?